Olá, sejam bem-vindos. Este é um espaço que foi criado pela Coordenação de Tecnologia Educacional da UTFPR de Pato Branco para que a gente possa divulgar informações, curiosidades, notícias que são importantes para o nosso campus. E no programa de hoje, no episódio de hoje, a gente tem o prazer de estar conversando com o professor Lacerda, ou o professor Gustavo, ou o professor Gustavo Lacerda, isso aí depois ele vai dizer como ele prefere, que está agora na diretoria de graduação. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Gostaria que você começasse se apresentando, então. Então tá. Muito obrigado, Luciano. Prazer estar contigo aqui. Então, meu nome é Gustavo Lacerda. Eu sou professor do DACOC, da Engenharia Civil, e agora estou à frente da DIRGRAD. Na verdade, sim, eu já estive na DIRGRAD entre 2008 e 2013, na CELIB, auxiliando o professor Jamarque. E naquela época, inclusive, porque eu tinha 2 anos de casa. Nossa, calouro, foi o trote. Então, eu até brinco com o Jamarque, porque eu não sei quem que era mais insano, Ele de me chamar com 2 anos de casa, ou eu de aceitar com 2 anos de casa, E aí tinha o Gustavo Kuhn, que já fazia parte da equipe também, e aí chegou um outro Gustavo, e aí começaram a me chamar de Lacerda, porque era o segundo Gustavo. Muito Gustavo, exato. E de lá pra cá, eu acabo sendo mais conhecido como Lacerda, e alguns nem sabem meu primeiro nome, que é Gustavo, De onde você veio, então? De Minas Gerais. Minas Gerais, mas já perdeu o sotaque já, Já perdi. Depois de 20 anos, já perdi o sotaque. Que legal, que legal. E veio mas ainda continuo torcendo pro Galo. Bom, ok, a gente perdoa para não perder a amizade, ele é chefe, então ele não pode fazer nada. Bom, conta um pouquinho, formado aonde? Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, legal. Em Minas, que a minha família toda é dali, sabe? Então, eu estudei na minha cidade. Sim. E veio direto de lá para a UTF? Não, depois eu fui fazer intercâmbio no final da graduação, aí morei 1 ano fora, aí depois trabalhei um pouco com obra, e aí eu tinha, desde a época da graduação, eu tinha interesse de ser professor. Então eu tinha um grupo de estudos de uns colegas, assim, sabe? Daqui a pouco eu me via dando aula para eles. Que legal. E daí me falaram assim, olha, se você fizer um mestrado, vai ser um bom caminho para chegar a ser professor. E aí eu tinha visto muitas construções em madeira interessantes lá na Europa, e daí descobri que tinha um professor Zux e a esposa dele na época, a professora Caroline, que trabalhava com essa parte de madeira, que tinha uma linha de pesquisa na UFSC, em Florianópolis, e aí consegui entrar no mestrado. Que legal. Depois fui professor substituto na UFSC, e depois entrei no doutorado, e aí surgiu o concurso. E nisso eu já estava casado, e a minha esposa grávida do primeiro filho. E daí a gente de olho, e assim, se aparecesse um concurso em Minas Gerais, ou mais para lá, ou aparecesse aqui, porque a minha esposa é daqui da região. E acabou aparecendo um concurso aqui, vim para cá e gosto muito de Pato Branco. É sempre com emoção, Essas etapas da vida, elas são são essas histórias, essas histórias de vida, Que joia. E agora a DIRGRAD, Antes CELIB. E agora a DIRGRAD. Agora a DIRGRAD. Sim. E como é que está sendo esses primeiros momentos de DIRGRAD aí, em plena pandemia, Porque a gente ainda está, Ainda está. Então, assim, em maio, quando de maio para junho, que então o Sr. Gilson me convidou, e junto com outros colegas também vieram conversar para se eu aceitava assumir a DIRGRAD e tal, Então, assim, eu tinha total consciência de que assumir a DIRGRAD não é brincadeira, porque é muita coisa ao mesmo tempo, muito trabalho e tal. Mas aí eu tinha até assim uma questão, digamos, espiritual, sabe? Assim, no sentido de que eu penso assim que eu tenho saúde, eu tenho disposição, e de repente assim, eu não estou aqui no planeta só a passeio, E nesse sentido que eu refleti bastante e pensei, olha, se tem bastante gente querendo que eu assuma lá a DIRGRAD, e eu vou encarar esse desafio. Agora, tinha noção de que, além do trabalho árduo que está ali natural da DIRGRAD, é bastante coisa ao mesmo tempo, Tinham essas outras questões também, momentâneas, que é a da reestruturação curricular, um curso, com prazo ali, agora para a gente vencer no final do ano. Sim. E principalmente essa questão de estarmos no meio da pandemia, daqui a pouco pensando assim, como que vai se dar, vai ser tranquilo, essa questão do retorno presencial, Verdade. Então, claro, isso sim, um grande desafio.
Mas falei, nada como um dia depois do outro, né? E fui muito feliz também de, então, convidar a professora Samuara para me auxiliar. Então, a gente tem uma relação, assim, muito bacana ali de trabalho e a gente se dá super bem ali nas decisões, criou um grupo muito bacana, né? E fora os outros setores, todos ligados à DIRGRAD também, que eu tenho, assim, uma relação muito boa, sabe? Muito bacana, muito tranquila, muito leve, né? De levar as coisas com seriedade, mas com leveza. Hoje, se você pudesse botar numa balancinha, assim, né? Qual é o maior desafio, qual tem sido o maior prazer, assim, né? De estar ocupando essa função que é tão importante, porque, querendo ou não, ela é vital hoje para o nosso campo. Sim, né? Sim. Então, assim, o desafio maior, diante do tamanho das incertezas, é essa questão do retorno presencial. Faz sentido. E que agora, nessa semana passada e essa semana, eu estou muito contente, porque eu acho assim que esse passo foi gradual, né, do retorno presencial, desde do último semestre, do terceiro semestre, né, do 2021, que já foi aquela experimentação de começar com algum presencial, embora tenha sido em pequena escala, mas foi já um primeiro passo, né? E agora, quando a gente teve esse momento das matrículas e dessas decisões lá do COUNI com relação ao passaporte vacinal, enfim, essa série de incertezas, né? Tudo isso era um grande desafio, né? Mas assim, eu estou muito contente nessa semana, por esses últimos tempos agora, né? Por uma série de razões, sabe? Então, primeiro que, quando a gente teve a etapa do requerimento de matrículas, em que agora a gente temos 92% de turmas presenciais e 8% de turmas remotas, para aqueles casos ainda de alguns professores que fizeram autodeclaração, que ainda tem alguma questão de comorbidade, enfim, né? Então, assim, você vê, 92% é realmente, praticamente, né, uma volta total ao presencial. Exato. E aí vinha a primeira dúvida, como é que esses alunos quantos alunos vão voltar, como que eles vão voltar? Porque eu ficava imaginando, poxa, tem aluno que mora em outro estado, né, em outra cidade, longe ou perto, ou mesmo que seja em outra cidade aqui perto, que dependa de morar aqui para cursar, e quantas famílias tiveram ou perdas durante a pandemia, ou mudanças, né, assim, grandes dentro das famílias, com falecimentos, ou com perda de emprego, ou com perda de poder aquisitivo, né, e que, de repente, essa família não conseguiria mais bancar o filho vir morar em Pato Branco, por exemplo. Então, vou dar exemplo da Civil, né, que eu sou. A Civil sempre teve em torno de 400 alunos, historicamente. Cada curso tem lá o seu número, né? E aí eu fiquei imaginando, agora terminou a etapa de requerimento, eu corri para ver os números. Então, eu falei, será que a metade, 200, vão se matricular, ou menos, né? Sim. E no final das contas, isso foi muito tranquilizador também, de que todos os cursos mantiveram mais ou menos o número de alunos regulares que tinha antes da pandemia. Então, isso foi muito importante. Que legal. Né? Isso foi realmente muito bacana. E depois, esse retorno na semana passada, na quinta-feira, e que está se intensificando essa semana, né? Porque semana passada, quinta e sexta, ainda tinha ali a questão do carnaval, talvez muitos alunos ainda estavam em trânsito, vindo para Pato Branco e tal, né? Mas assim, os professores entrarem na sala de aula, os alunos entrarem na sala de aula, as aulas ocorreram bem, o campus ficou muito bacana. Eu não me canso, sabe, de passar ali nos ambientes, no pátio ali, e ver aquilo repleto de alunos. É uma alegria. Entre o LM ali, então, entre o LM e daqui a pouco você vê que um ônibus chegou e está vindo aquele monte de alunos chegando, aquela coisa toda. Isso para mim é uma alegria tão grande. Com certeza. E hoje cedo eu tive, que minhas aulas estão às quartas-feiras, de manhã e de noite, e hoje cedo então eu tive a primeira aula minha presencial, sabe? E foi muito bacana, sabe? Adorei estar lá. Eu vou hoje à noite. Não sei em que período que você está assistindo aí esse vídeo, mas se você estiver assistindo meio que, né, de manhã, a gente está, né, tendo a primeira experiência agora. Isso mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho pro Gustavo, que você citou da questão da espiritualidade. A gente está vivendo um momento em que eu acho que o Brasil, o mundo inteiro está assim. A gente vai legislando conforme a gente vai vendo que as coisas estão se concretizando, né? Então, não adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois, mas de certa forma isso nos deixa assim ansiosos, né? Como é que você tem lidado com essa coisa de que as regras elas estão sendo montadas
né, conforme a gente vai vivendo, né? Sessão dicas de casa, né? Como é que você, além de correr todo final de tarde, que de vez em quando a gente vê você correndo, como é que você lida com essa situação? O que você poderia dizer para a comunidade que faz parte da DIRGRAD, que são os docentes, né? Lidar com essas regras que às vezes vão aparecendo conforme o barco está andando, né? Sim. Porque a gente não descobriu ainda uma outra forma de fazer a coisa funcionar. É verdade. Então são essas incertezas, né? E elas causam realmente assim angústia, em alguns ansiedade e tal, né? E você estava falando de eu correr com a minha esposa. Às vezes as pessoas falam, eu te vi correndo com a tua esposa, mas aí eu brinco assim, eu tô sempre 1,5 metro atrás dela. Sabe por quê? Porque se eu acelero o passo e chego junto, ela acelera mais. Então eu não posso chegar do lado dela. Assim mantém um ritmo. Eu sempre mantenho 1,5 metro atrás, porque senão o ritmo vai muito forte. E a prioridade dentro de casa, a gente já descobriu quem manda. O que também não é muito diferente. Quem está assistindo a gente é a mesma coisa. Sim. Mas então, assim, essa questão dessas incertezas, em vários sentidos, né? A incerteza, por exemplo, se algum aluno vai pegar Covid e vai ter que fazer atividades acompanhadas, se algum professor vai pegar Covid e daqui a pouco a turma virar momentaneamente durante alguns dias remota. Esse início, você tem ideia, na quarta-feira de cinzas, quer dizer, a véspera da quinta-feira ali que iniciamos as aulas presenciais, no grupo dos DIRGRADs, e que a Prograde também participa, né? Tava um alvoroço, sabe, assim, de alguns DIRGRADs, mas aí é muito da característica pessoal. Que estavam assim, uns falando assim, nossa, faz 3 dias que eu tô pilhado e não durmo direito e tal, não sei o que, sabe, uma ansiedade. E aí, a minha natureza, ainda bem assim, né, é de não ser ansioso, sabe? Então, para mim, eu vi assim, olha, quinta-feira vai chegar, os professores, os alunos vão entrar na sala de aula, se tiver alguma situação fora do normal, nós vamos tentar, então, ver o que é possível fazer com muita tranquilidade. Aí talvez também, eu já passei dos 50 agora, a idade também já ajuda também, né? Espero! A gente ter, sei lá, mais tranquilidade para lidar com as situações. Então, de fato, assim, para mim, não foi assim sofrido, sabe? Ainda bem, né? Mas, assim, tem muitas situações que podem acontecer e que a gente vai tendo que resolver. Por exemplo, essa questão do passaporte vacinal. O COUNE definiu que tem lá as regras. E mesmo colocando aquilo no papel, na forma de regulamentos, tem, às vezes, algum tipo de interpretação que dá margem a interpretar desse jeito ou daquele jeito e tal, não sei o quê, né? E tem situações que simplesmente a gente nem está imaginando que possam ainda vir a acontecer. Então, até mandei uma mensagem ontem para os professores, né, com um tom assim, de tranquilidade, de temperança, para a gente lidar com as situações. Então, se acontecer, vamos supor, né, que um aluno que não tenha passaporte vacinal e que ele sente na carteira e fala assim, quem que vai me tirar daqui? Sabe, alguma situação assim, né? Espero que não aconteça, né? Não tem cara de TFPR isso. Não tem. Eu acho que não vai acontecer. Mas, por exemplo, uma situação acontecesse alguma coisa assim, poxa, o professor não tem que ficar se indispondo, sabe, ficar brigando com o aluno. Não. Comunica a chefia comunica para a gente vai entrar em contato com o aluno, vai, né, tentar toda uma conscientização ali, ou vai partir até para alguma questão mais séria de regulamento, de disciplinar. De formalizar isso. De regulamento disciplinar discente, em casos extremos, aquela coisa toda assim, sabe? Mas a gente ir bem na maciota mesmo nesse sentido, sabe? E nada como um dia depois do outro, né? Para as coisas irem ali, as abóboras irem se acomodando. Pronto, né? Você já deu 2 dicas fantásticas. Para quem é ansioso, como eu acho que está em 2 opostos aqui, mas tudo bem. Primeiro, essa questão do viver um dia após o outro, eu acho que vai ser o melhor remédio para 2022, porque 2022 é uma novidade, assim como foi 2020, né? Exatamente. 2020 foi muita coisa nova acontecendo sem a gente saber o que era o dia de amanhã. 2022 parece prometer, e eu acho que essa primeira dica, que eu estou resumindo dessa forma, me corrija se eu estiver errado, é isso, um dia depois do outro, com uma noite no meio. Então, a gente tentar viver o momento e fazer do momento o menos conflitivo possível, que foi a segunda dica, que eu entendi nesse exemplo do aluno. Eu não preciso buscar o conflito na hora que surgir um problema. Eu acho que a gente tem infraestrutura, no caso do aluno, né, nesse exemplo que você citou, tem a coordenação, tem a DIRGRAD, tem CELIB, tem o diálogo e tem a tranquilidade
tranquilidade de tentar resolver as questões. Então, não se desesperar, né? Calma, vamos com tranquilidade. Tem coisas que vão acontecer, às vezes, que a gente nem imaginou que poderia acontecer e vai acontecer, e a gente vai ter que buscar pensar, conversar, sentar, definir, né? É verdade. Então, e tem mais um leão dentro do armário da DIRGRAD aí, que eu queria perguntar para ti. Como é que tá as andanças da reestruturação curricular? Que esse é outro desafio que vocês herdaram aí nessa gestão. Sim. Então, essa questão da reestruturação curricular, ela iniciou já pela gestão antiga da reitoria ainda, né, com o Luiz Maurício, que começou todo esse processo ali, por conta de uma legislação que instituiu a questão da extensão, curricularização da extensão, que é o termo que tem sido utilizado. Né? E definiu um prazo, esse prazo depois foi até prorrogado e agora está já prorrogado para dezembro desse ano, e isso interfere na matriz curricular dos cursos. E aí, eu passei por isso naquela época na DIRGRAD com o Jean-Marc, inclusive, né, de mudança de matriz de curso, sabe? Teve uma época que o MEC, por exemplo, chegou e falou que engenharia de produção civil não era para ser, era para ser engenharia civil, engenharia industrial elétrica virou engenharia elétrica, sabe? Isso muda, a mudança de matriz, né? Sim. E isso causa bastante transtorno operacional. Sim. Né? Então, já que é para se mexer na matriz curricular, para se incorporar a extensão, então vamos já. Todos os nossos cursos estão rodando há muito tempo, né? Talvez alguns tiveram já alguma reestruturação curricular mais recente, licenciatura em matemática em 2018, né? Então talvez a licenciatura em matemática já teve toda uma discussão recente, então talvez agora precise só lapidar ali para encaixar a extensão, alguma coisa nesse sentido. Mas então assim, a grande maioria dos cursos está nesse processo de reestruturação curricular, já então pensando em fazer uma discussão maior. Porque se vai mexer na matriz curricular e aquilo causa transtorno operacional, e esses cursos estão rodando já há cerca de 10 anos, mais de 10 anos, então vamos fazer. E eu tenho falado sempre, por exemplo, quando eu estava, ainda antes de entrar na DIRGRAD até, né, dentro do NDE, da comissão, né, de reestruturação na civil, dizendo assim, olha, o objetivo não é fazer uma revolução no curso, é fazer uma evolução, assim, de ver aonde que está precisando alterar, melhorar. E aí, claro, tem essa questão da matriz por competências, enfim, tem uma série de nuancezinhas ali. E aí, quando entrei na DIRGRAD lá em maio do ano passado, eu senti a necessidade de buscar apoio de colegas, professores, inclusive, né, o Luciano está participando nesse apoio aí, né, de criar algumas comissões estratégicas ali para gerenciar uma das disciplinas dos pacotes, né, de matemática e física das engenharias e da química, né, porque operacionalmente também é muito ruim se eu tenho um cálculo diferente em cada curso, isso não faz sentido. E como cada NDE eu senti que estava trabalhando isoladamente, então eu falei, não, precisamos ter essa comissão para fazer um meio de campo e a gente chegar no denominador comum. Assim como foi criada a comissão de humanidades, né? E humanidades, entendo, né, que humanidades é a parte lá de ciências sociais, né? A parte de gestão, né, sociais aplicadas, ciências humanas e a parte de comunicação, letras e comunicação linguística, ali, né, essa parte ali, né? O termo talvez eu esteja errando aqui no termo, mas basicamente é isso. E daí essa comissão também tem prestado, então, um auxílio para esses cursos que estão sendo reestruturados. E agora, no final do ano passado também, criado, então, que o Luciano participa, né? Que é a comissão para discutir e tentar ajudar os cursos nessa etapa de colocar a extensão dentro dos cursos, né? São alguns desafios que a diretriz propõe, né, as diretrizes propõem, mas é nesse sentido que você falou. Gostei bastante do uso da palavra evolução. Eu acho que não dá para jogar a criança... de forma alguma. Né? De forma alguma. Os nossos cursos são bem avaliados. Exato, né? Eles estão ali estruturados e correndo bem, mas claro que sempre tem coisas ali para melhorar. Isso. E aí eu particularmente sou muito fã da professora Rosana, né? Gosto muito dessa reflexão que ela coloca para a gente pensar assim, os porquês. Quais são os nossos objetivos dentro do curso, e aí essa cadeia toda de disciplinas, né, concatenadas de modo a chegar ali, aquela questão da taxonomia dos verbos, de vai dar o tom, né, de que cada conteúdo tem que ter dentro do curso. Muito legal a ideia do taxonomia. Então tudo isso faz uma reflexão muito bacana. Sim, ajuda a gente a repensar. Ajuda a gente. Eu lembro que a Prograde trouxe uma professora da UFRJ que fez uma reflexão sobre isso ela estava já com o processo de
aposentadoria encaminhado, e mesmo assim ainda estava mexendo em disciplina que ela lecionava, ajudando os colegas a mexer, porque querendo ou não, enquanto ela estiver ali, né, o processo evolui, ela quer evoluir junto, né? Então, eu me lembro, Luciano, que numa das capacitações que eu fiz, professor Rosana, que era uma capacitação sobre planos de ensino, focado na disciplina, não no curso, né, na disciplina. Eu me lembro que a minha sensação ao final da capacitação era assim, que a minha disciplina tinha sentado no divã, que ela estava fazendo análise. Eu imaginei a minha disciplina deitada lá na cadeira do psicólogo, porque ela estava pensando, né? Ela estava refletindo sobre ela mesma. Refletindo sobre ela mesma. Exatamente. Muito legal isso. E me propiciou algumas alteraçõezinhas na disciplina que eu acho que vieram para melhor. Legal. Uma última perguntinha, né? A gente tem um outro processo de mudança acontecendo que é mais específico de Pato Branco. Né? A gente tem um curso que tem uma história no nosso campus, assim como os demais técnicos e tecnológicos. Eu não pude viver os anteriores, né, de eletrônica, se eu não me engano. Do curso do tecnologia ou do tecnologia? O técnico em eletrotécnica. Já teve técnico em alimentos, né? Em edificações. Olha, que legal. Em vários, né? E o que a gente está se despedindo agora é o de agrimensura, né? Que é o ensino médio continuado, né? E ele abre as portas para um novo curso de graduação. Se puder falar um pouquinho para a gente, como é que foi essa coisa da gente ter que abrir mão, né, dos nossos... Isso não foi só aqui em Pato, né? Foi na UTFPR inteira, né? Mas se puder contar um pouquinho para a gente como é que foi essa... Olha, assim, de todo o histórico que eu tenho, é de que... Bom, primeiro que o curso técnico a maioria das pessoas que a gente conversa, né, tanto aqui dentro quanto fora, ele era muito bem visto na sociedade de Pato Branco. Sim. E, aliás, para mim era até assim, talvez a maior interface que a gente tinha com a sociedade de Pato Branco, dos adolescentes, né, das famílias de Pato Branco estarem estudando num ensino que, inclusive, depois quando vinha aquelas notas, né, do Enem lá, tiravam sempre as melhores notas de todo o Sudoeste, aquela coisa toda. Isso era muito um orgulho para todos nós, né? Mas assim, quando a UTFPR, né, quer dizer, o Cefet se transformou em UTFPR, ali, por ter se transformado em universidade, o foco mudou um pouco e também a relação com as secretarias ligadas ao MEC também se alteraram, né? Então, até então a gente estava vinculado à CETEC, que é dos cursos técnicos, e daqui a pouco a gente estava ainda no CETEC, porque a UTFPR como um todo, né? Tinha ainda os cursos técnicos, mas ao mesmo tempo a gente colocou o pé dentro da CESU, que é a secretaria lá dos cursos universitários, né? Os cursos superiores. E aí começou de lá para cá a ter uma série assim de percalços com relação a verbas para curso técnico, apoio para o curso técnico, mas está na CESU, ficou aquele meio que limbo, sabe? Aquela coisa assim, para algumas coisas a gente era cobrado porque estava na CETEC, mas às vezes tinham coisas que eram benefício da CETEC, mas diziam não porque você está na CESU. Então começou uma confusão muito grande dentro da universidade nesse sentido, né? E que levou pouco a pouco decisões assim de reitoria, né, a esses cursos irem perdendo o espaço, sabe? Pelo foco de ter se transformado em universidade. Verdade. Então, inclusive nesse momento, está uma discussão grande na reitoria justamente para definir os prós e discutir, né, os prós e os contras da gente sair da CETEC e ficar só na CESU. Isso tem alguns benefícios, tem alguns impactos negativos também na própria carreira EBTT, talvez, sabe? Mas isso é uma discussão que está acontecendo na reitoria que eu não participo, né? Eu só tenho ciência de que isso está acontecendo lá. E aí veio a proposta, alguns anos atrás, então, quando se tomou a decisão de finalizar encerrar o curso técnico em agrimensura, do corpo técnico ali de pleitear a abertura, então, de um curso de engenharia cartográfica e de agrimensura, né, que é o nome. Então, de lá para cá, esse curso tem sido discutido ali. Ele foi, no final do ano passado, então, aprovado no COGEP, né? E agora, aí depois que eu assumi a de grade ali, eu chamei o pessoal para conversar, de que havia muita coisa ainda que precisava ser discutida com relação à abertura do curso, que a gente detectou assim, por exemplo, o curso tinha sido aprovado com disciplinas que
os departamentos impactados diziam que não tinham sido consultados, sabe, uma série de questões. Assim, então precisava assim, olha, e a viabilidade também, né, porque tem um corpo técnico, tem carências assim de necessidade futuras, né, de equipamentos, de espaço físico, de professores. E aí, para mim também, esse era um ponto bastante importante, no sentido de que, quando você traz de uma forma séria uma decisão como essa, de abrir esse curso, e de uma forma colegiada, isso é um passo certeiro, é uma coisa tranquila. Sim. O que eu não gostaria, de forma alguma, é que se chegasse, daqui a pouco eu assumisse a grade, e chegassem e falassem assim, olha, o CPF Gustavo vai dizer sim ou não, sabe, para a abertura do curso. Não faz sentido. Isso seria, não faria sentido e seria um fardo terrível, sim, né? Sim. Então, eu acho que ficou de uma forma muito coerente, sabe, de termos, então, o Conselho de Campus e criarmos uma comissão para fazer levantamento de dados, uma série de dados, né? Então, a Soilane, o Gustavo Kuhn e o Robson Trentin fizeram esse papel, eu agradeço muito a eles, né? Legal. E esse resultado, né, desse levantamento subsidiou dentro do Conselho de Campus a tramitação para que os conselheiros, então, de uma forma, né, coletiva ali, ponderassem, discutissem e aprovassem ou não o curso, e então o curso está aprovado. Agora, eu já conversei com o pessoal lá da agrimensura, né, do departamento de agrimensura, que a gente precisa acertar alguns detalhezinhos, sabe? Por exemplo, esse núcleo de matemática que está padronizando essas questões das disciplinas de pacotes de matemática e física, a gente precisa pegar e ver, olha, tá precisando de adequar alguma coisa ali, né? Vamos dar essa lapidada. Então, algumas questõezinhas assim. O curso, a proposta dele é de ser o curso noturno, né? E com aulas aos sábados, para principalmente aulas de campo, porque aí de noite não dá para usar equipamento de topografia, né, de noite. E daí eu pedi para eles darem uma olhada também assim, na questão da distribuição de carga horária nos semestres, porque de noite você trabalha num curso noturno. Sim. De noite, são 25 horários ali para distribuir. Então, se eu tenho mais de 25 horas de aula presenciais num curso, num semestre, eu não tenho onde encaixar. Exatamente. Então, sabe, detalhes bem operacionais assim, né, para a gente acertar. Sim. Mas então, a ideia é que até ali, meados de abril, maio, a gente tenha já acertado todos esses pontos no curso. E aí, possivelmente, ele precise, talvez, tramitar novamente no COGEP só para acertar essas alterações, né, para referendar isso, para estar pronto para já ser, no segundo semestre, cadastrado no ETEC, lá, né, do MEC, na plataforma do MEC, que depois o SISU vai usar aquela plataforma, e no começo de 2023 tenha a primeira chamada, né, assim, de alunos para o curso. Né? Então, já para quem está assistindo e não é ainda aluno, vai ter mais uma opção de graduação a partir de 2023. Né? Então, exatamente. Além dos 12 cursos que a gente tem hoje, sendo dois tecnológicos, né, que é a dois de tecnologia, manutenção industrial e análise e desenvolvimento de sistemas, isso, né? Duas licenciaturas, né? Duas licenciaturas, matemática e letras, todos os bacharelados de engenharia e área de ciências sociais aplicar vai ter agora a engenharia. Vai ter agronomia, o bacharelado em química, exatamente. As 4 engenharias, né, civil, mecânica, elétrica e computação, e vai ter a quinta, então, cartográfica. E administração e ciências contábeis da área também, de sociais né? aplicadas. Exatamente. Então, bastante opção para Pato Branco e região aí. Quem ainda está escolhendo, quem não escolheu ainda, fiquem espertos que vai ter mais uma opção. Então, exatamente. Maravilha. Professor Gustavo Lacerda, né? Tem um nome no meio que eu sempre esqueço. Não, é o último, que é o Dias. É o último sobrenome, então. Olha só, pronto, vivendo e aprendendo. Ou depois você corta aí, Alessandro, se for o caso. Aí ele decide. Mas então, professor Gustavo Lacerda Dias, muito obrigado. Foi um prazer enorme bater esse papo aqui. A gente vai conhecendo muito da história da UTFPR nessas oportunidades. Eu adoro a história da UTFPR Pato Branco. É maravilhosa a história, né, que foi construída desde a década de 90 até aqui. E eu acho que serve de exemplo para que a gente possa seguir com esse legado, né? Então. Fazer a evolução. Porque o legado ele existe, ele é importante, mas a gente precisa evoluir, né? E sabe, Luciano, eu espero que daqui para frente, agora com esse retorno presencial, tenha algumas ações que estão iniciando e que eu espero que deem muitos frutos interessantes, que eu prevejo assim, né, uma ação integrada entre
o Conselho Estudantil, que vai iniciar em breve e que vai reunir então os representantes discentes dos centros acadêmicos, do DCE, das equipes de competição, né, da coisa toda. E aí eu acredito muito, sabe, no potencial de que quando colocam os alunos ali reunidos e dando força, dando peso para eles, vão surgir muitas ideias interessantes. Sim. Ideias desde de gestão dos recursos para as competições, etc. Esse é um lado, mas também assim de discutir e criar ações extra-classe interessantes para o nosso campus, para os alunos, sabe? A vivência, né? Ações culturais, esportivas, seja o que for. A criatividade está liberada, assim, né? No sentido de... E aí temos também lá na DIREC a Comissão de Cultura. Legal. Temos a Comissão de Saúde Mental, também muito preocupada com essas questões assim, de ambientação da comunidade acadêmica. Então, assim, eu boto muita fé, sabe? De que quando colocar esse caldeirão todo ali para ferver, que muitas ideias interessantes venham. Com certeza. Ainda mais agora que a gente vai poder conviver mais próximo. Isso, exatamente. Para fazer essas ideias saírem do papel, saírem do virtual. Exato. Chega das caixinhas, das telinhas fechadas lá. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal que escutou até aqui, que viu o vídeo até aqui, curta esse vídeo, é importante para que a gente tenha o canal da UTFPR de Pato Branco rodando na linha do tempo do pessoal, da comunidade aqui. Compartilhe com o pessoal da comunidade interna, da comunidade externa da UTFPR, porque é importante que essa informação chegue o mais longe possível para que todo mundo esteja a par do que está acontecendo e apoie, né? Porque querendo ou não, a gestão sem apoio não consegue movimentar todos esses desafios. Exatamente. Né? Então isso, gente. Obrigado, professor. Ok, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui.